Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações, que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vocês sabiam que existem muitas pessoas falando bem de Deus por aí, falando de suas maravilhas, falando o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso e que realmente deveríamos servir a Ele de todo o coração? Vocês sabiam disso? Essas pessoas verdadeiramente honram a Deus com suas palavras. Mas eu pergunto, será que honram com seu coração? Aí você vai falar, como assim, pastor? Que pergunta estranha é essa? A Bíblia não diz que a boca fala o que o coração está cheio? Sim, verdade. Mas tem pessoas que mesmo falando tantas coisas sobre Deus e honrando Deus com seus lábios, o seu coração não é dele. Muitos vão até dizer que não concordam comigo, mas eu vou te provar isso através da palavra de Deus. Prestem bastante atenção na mensagem de hoje, pois Deus vai falar forte aos nossos corações. Jesus, uma vez falando sobre as tradições, questionou os fariseus no meio do povo e não só questionou, mas também falou algo que deve ter deixado eles muito irritados. Por isso o ódio deles por Jesus era tão grande, porque Jesus mostrava a verdade para todos. Prestem bastante atenção nestes versículos e ouça aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Mateus capítulo 15, versículos do 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Perceberam que Jesus falou que os fariseus honravam a Deus com seus lábios, mas que o coração estava longe? Então, às vezes sim, a boca fala do que o coração está cheio, mas às vezes a maldade do coração está em doutrinar as pessoas do seu jeito e não do jeito de Deus. Os fariseus queriam fazer isso. Eles queriam que as pessoas seguissem os seus preceitos e não os preceitos de Deus. Eram tão religiosos que não conseguiram enxergar o Filho de Deus na frente deles. Eles não enxergaram. E como existem pessoas assim dentro das igrejas? Pessoas que falam de Jesus, que honram Jesus com as suas palavras, mas que o coração está cheio de maldade. Tem pregadores que só estão falando de Deus para o seu próprio sustento, para enriquecer. Outros para ganhar seguidores, outros até para se tornar alguém conhecido em sua comunidade, para se tornar homem respeitado. Os fariseus eram ou não respeitados? Na época de Jesus, eles eram homens respeitados, como mestres da lei. Mas Jesus mostrou que eles eram hipócritas. Agora pergunto, será que você não está sendo hipócrita? Será que você tem honrado Jesus com a sua boca, mas o seu coração ainda não está nele? Porque tem pessoas que na igreja se mostram os mais santos de todos, se mostram pessoas até irrepreensíveis, mas longe tratam seus pais mal, tratam a sua esposa ou o marido mal, tratam os filhos mal e vivem querendo que a família vá para a igreja. Prestem atenção agora sobre outra coisa que Jesus falou para os fariseus. Mateus capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: E por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus diz: honra o seu pai e a sua mãe. Qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que se um jovem disser aos seus pais: o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, esse jovem está desobrigado de honrar seu pai. Assim, por meio da sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Jesus primeiro foi questionado. Não foi assim? Ele foi questionado pelos fariseus porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus fez o quê? Deu uma lição neles. Jesus perguntou para eles
Porque as tradições deles desobedeciam os mandamentos de Deus. Ou seja, tem muito pregador desobedecendo os mandamentos de Deus. Os fariseus não mandavam os filhos honrar o pai e a mãe se fosse para dar oferta nas igrejas. Ou seja, Jesus, em outras palavras, estava dizendo: se o seu pai e sua mãe tiverem necessidade, ajudem eles, ao invés de ofertar na igreja. Mas os fariseus diziam ao contrário, que se eles ofertassem, estavam livres de honrar pai e mãe. Como? Eles estavam distorcendo os mandamentos. Sabe por quê? Porque para eles o dinheiro estava acima dos mandamentos de Deus. Então, cuidado. Você que coloca o seu coração em outras coisas. Você pode ser até conhecedor da palavra, honrar a Deus com os seus lábios, com as suas palavras, mas o seu coração está inclinado a outras coisas. Cuidado com isso. Tem tantos falsos pastores e pregadores da palavra, tantos que estão aí profetizando em nome de Deus e enriquecendo, desfilando de carros de luxo, com mansões, com anéis e cordões de ouro, mas estão esquecendo de ajudar aos pobres e aos necessitados. A igreja precisa sim dos dízimos e ofertas para sobreviver, mas não pode ser só para isso. Precisa ser para ajudar a quem precisa com alimento, cesta básica, quentinhas, fazendo campanhas para melhorar a condição de certas pessoas. Mas não é isso que vemos por aí. Vemos igrejas milionárias até ajudando para dizer que estão fazendo alguma coisa, mas na realidade é uma fachada para poder crescer mais e mais e ganhar mais dinheiro. Muitos vão até dizer: mas estão abrindo novas igrejas, estão espalhando o evangelho. Sim, não fazem mais que a obrigação, porque Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse: ide e abram milhares de igrejas. Ele não falou isso, Jesus não falou isso. Às vezes o pouco é muito. Vocês sabiam disso, que às vezes o pouco é muito? Do que adianta ter milhares de igrejas, mas o coração não está voltado totalmente para Deus? Às vezes ter poucas igrejas, mas ajudando aos necessitados, vai ser mais valioso para Deus do que várias igrejas sem a unção dele. Eu não estou aqui apontando para ministério de ninguém, até porque não estou aqui para julgar. A palavra diz que cada um julgue a si mesmo. Se você está com a consciência tranquila, então continue a fazer o que você acha certo. Eu procuro sempre fazer a vontade de Deus, porque quando fazemos a vontade dele, estamos indo na direção certa. Procure fazer o que é certo. De nada adianta falar de Jesus, honrar ele com os seus lábios, mas ser hipócritas igual aos fariseus. Então, não haja desta forma. Seja verdadeiro com Deus, porque ele conhece o seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para abrir os olhos de muitas pessoas. Tem muitas pessoas honrando o Senhor com os lábios, falando até do Senhor, mas o seu coração não está totalmente voltado para ti. Pai, eu peço ao Senhor, abra o coração dessas pessoas, para que elas possam receber essa palavra de bom grado, porque muitos, quando ouvirem essa palavra, vão se fechar, vão até deixar de me seguir. Muitos não vão querer mais me acompanhar, porque a tua palavra está sendo pregada. Mas, Senhor, eu não estou aqui para agradar os homens, eu estou aqui para pregar a tua palavra, para fazer a tua vontade. A tua vontade é que todos se convirtam, que todos verdadeiramente coloquem o coração voltados para o Senhor. Não adianta nada honrar o Senhor com a boca, mas não fazer aquilo que o Senhor manda, amar ao próximo como a si mesmo. Meu Deus, eu peço a Ti que essa mensagem toque no coração de muitas pessoas, até de pessoas de ministérios grandes, Senhor, que elas possam entender que elas estão sendo hipócritas e estão colocando o coração em outras coisas que não é o Senhor. Pai, abre o entendimento, coloca essas pessoas nos teus caminhos. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, até com os seus pastores, se você acha que o seu pastor não está com o coração totalmente voltado para Deus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.